Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um História Direto do Forno e hoje com um assunto bem quente. Você também tá sentindo que esse deve ser o pior governo Lula dos três? Pois é. Sejam escândalos internacionais, brigas sobre o papel da Janja no governo, Haddad e ministra sendo devorados por senadores no Congresso e o governo não fazendo nada para isso, custo de vida alto, popularidade em queda, entre outros fatores. Parece que o governo não sabe o que faz. E justamente por esse sentimento, eu tô decidindo fazer esse vídeo para falar da falta que faz uma palavrinha nesse governo, a tal da governabilidade. Como Lula, um cara que governou de 2003 a 2010 e saiu do poder com uma popularidade de quase 80%, depois foi preso, mas voltou das cinzas como um mártir para virar presidente de novo. Tá fazendo um governo tão ruim a ponto de muita gente até mesmo se questionar se o Bolsonaro era tão ruim assim. Meu Deus! E esse é o ponto. Vou falar sobre isso nesse vídeo, mas antes você já sabe, deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Uma análise de história política que não é tão comum assim sobre história do tempo presente. E não é nenhum comentarista de jornal que você ouve no carro. E eu também estou fazendo esse vídeo em continuidade à matéria que eu estou lecionando lá na Unesp Franca durante o doutorado, a matéria de Ciência Política com a minha grandiosa orientadora, a professora Rita Biazon. Bom, em Ciência Política nós falamos muito sobre história política, mas também sobre análises institucionais sobre a nova república. E eu tive que falar sobre o governo Collor e a FHC, que são os temas do meu mestrado e doutorado. E no caso falarei logo sobre o governo Dilma, mas quero muito inclusive falar sobre o governo Lula atual, porque ele também é sintomático sobre como as regras do jogo, feitas após a Constituição de 88, fazem simplesmente um governo não funcionar, que para mim é o caso agora. Para esse vídeo fazer sentido, eu exponho o meu fio narrativo, o conceito de presidencialismo de coalizão. Esse conceito não é novo, ele se aplica a vários sistemas pelo mundo e pela história, mas ele ficou muito famoso por ser a análise do cientista político Sérgio Abranches no seu clássico artigo dos anos 80, falando que as regras do jogo postas pela Constituição de 88 fazia um sistema com características muito específicas para o Brasil. Um país com muita desigualdade, com muito espaçamento geográfico e que coloca no seu Congresso, por via de regras eleitorais, uma grande quantidade de deputados e senadores para fazer o jogo político funcionar. Dentro dessas características, também temos um presidencialismo, com um presidente com bastante poder, seja para tocar uma agenda de um governo, seja para colocar o orçamento que ele quer para ser disponibilizado e fazer a sua própria agenda funcionar. Então, nós temos a união de um Congresso muito numeroso, que também quer sua parcela de poder, e de um executivo hipertrofiado, poderoso, que toca muitas pautas, se ele quiser, inclusive, sozinho. Porque o nosso presidencialismo, inclusive, tem um poder gigantesco através das chamadas medidas provisórias, que inclusive já foram maiores em outros governos, o Legislativo e o Judiciário cortaram muito desse poder, mas as medidas provisórias ainda são uma das ferramentas mais fortes que o Executivo tem. Principalmente porque, ao presidente, na canetada, colocar uma medida provisória, ele tem ali, por 90 dias, a sua medida colocada. E aí só depois de 90 dias que o Congresso pode mudá-la, aprová-la ou mesmo rejeitá-la. Mas são 3 meses que a agenda está ali só na canetada do presidente. Então, esse presidencialismo de coalizão, como o Abranches bem diz, coloca as regras do jogo que todos os governos eleitos têm que dançar. É a música que faz o baile funcionar. O problema é que desde que a nova república começa em 85, nós temos governos muito diferentes nesse sentido. Temos desde o governo Sarney, que começa tudo e que está no processo, inclusive, da Constituição ser feita, mas também é um governo muito fraco, com crise política, econômica, ninguém queria o Sarney, queria um Tancredo, e que faz com que ele seja um presidente bastante fraco e que viva à mercê do legislativo. Só que ao mesmo tempo nós temos Collor, nos anos 90, que já tem o cacife das urnas e se comportava como um presidente ditador, salvando o Brasil da inflação, ou pelo menos essa era a narrativa para justificar as ações dele, e aí ele se negava a fazer política porque o executivo bastaria. Ao legislativo, eles deveriam acompanhar a vontade do executivo, que seria a perfeita tradução das urnas. O governo Itamar, ele vem depois do impeachment, um governo de salvação nacional, coalizão nacional,
E o governo FHC apela tanto para essa lógica da coalizão que é um governo imparável. É um governo que consegue fazer várias agendas de reforma do Estado, privatizações, entre muitas outras, até reeleição foi aprovado, e isso acontece justamente porque temos um presidente que sabe jogar as cartas ali. Afinal de contas, é de apoio que uma agenda de um governo faz o governo funcionar. E foi justamente isso que os governos Lula 1 e 2 fizeram. Seja fazendo uma coalizão que envolvesse inclusive partidos de centro-direita, com uma grandiosa chapa Lula, presidente pelo PT, e José de Alencar, vice-presidente pelo PL, o Partido Liberal, assim como convidar PMDB, PFL, entre vários outros partidos da época, para fazer uma grande coalizão que fizesse a agenda do Lula funcionar. E isso é muito interessante porque naquele momento de Lula 1, a gente ainda tem uma grande continuidade baseada no legado do FHC, e além disso, também temos os escândalos de corrupção, porque de tamanha coalizão, que acontecia também na época do FHC, mas não tão investigado, porque o Congresso era tão pró-governo que a fiscalização mingou muito, e temos artigos sobre isso aqui na legenda do vídeo, nós temos justamente no governo Lula alguns escândalos que envolvam a compra de votos. Para o legislativo ficar juntinho do governo, você tinha o mensalão. E isso também se traduziu muito em escândalos, mas que mostra a importância da negociação do governo, seja através de ministérios, de dar orçamento, ou até mesmo de colocar os dólares na cueca de alguém. No governo Lula 2, isso continua acontecendo, com o governo petista tendo muito apoio, e mesmo com alguns escândalos, mesmo com uma crise econômica como a de 2008, você ainda tem a agenda do governo funcionando e o Lula saindo em 2010 com uma altíssima popularidade. Algo que a Dilma vai falhar muito em fazer, ao se negar a fazer bastante política, confiando muito na herança que o Lula deixou, e também vamos ter governos como o Temer e o Bolsonaro, e que aí justifica, inclusive, o que está fazendo o Lula estar na posição de hoje. Após o impeachment, ou golpe da Dilma, deixe aí nos comentários a sua opinião sobre, quem sabe ainda faça um vídeo sobre isso, nós vamos ter justamente um governo bastante fraco. Quando a Dilma se reelege ali em 14, mas toma posse em 15, você também tem a eleição de um Congresso que está cada vez mais conservador e que estava apelando pela máquina pública em frente a um governo petista que estava muito atacado, principalmente pela Lava Jato. A Lava Jato começa em 2014, mas o auge dela é em 2015. E temos um grande movimento social nas ruas, de protestos, alguns deles que são tão grandes que passam inclusive protestos das diretas já. E além disso, você tem o legislativo se aproveitando desse momento para lutar cada vez mais por espaço no orçamento e pela sua agenda. É impossível esquecer o papel que o Eduardo Cunha, um cara que era do PMDB do Rio de Janeiro, presidente da Câmara e que tocava a toque de caixa um monte de agendas contra o governo Dilma e também pressionava bastante. Gente, o cara era tão poderoso nesse sentido que o próprio movimento que o Eduardo Cunha representava, de uma agenda bastante anti-PT, bem no contexto da Lava Jato, e que isso é tão forte em relação à narrativa contra o PT, e mesmo muitos partidos de centrão também sendo pegos durante esse processo da Lava Jato, o Eduardo Cunha está nadando junto com muitos movimentos, inclusive de direita, que querem derrubar o governo Dilma. Estamos falando de vários think tanks liberais, é o apogeu do Instituto Mises Brasil, o apogeu do movimento do Olavo de Carvalho, entre várias pessoas. Como esquecer da grande passeata do MBL bem no comecinho, o Movimento Brasil Livre, um grupo que mistura liberais e conservadores que fizeram uma passeata até Brasília para entregar um projeto que era de fazer medidas anticorrupção e entregou justamente isso para o Eduardo Cunha. Essa foto é antológica, até mesmo porque o próprio Kim Kataguiri viria a ser deputado federal depois. E isso tudo é muito curioso, principalmente porque naquele contexto que vai cavando de pouquinho em pouquinho a autonomia do governo Dilma e a capacidade dele de fazer política, também por vários erros econômicos do governo, um cenário de crise econômica pesada, entre muitas narrativas que você pode colocar de por que o governo Dilma caiu, você tem um aumento do poder do legislativo. Quando acontece o impeachment em 2016, nós temos um governo muito forte no legislativo. É um governo praticamente informal, chefiado pelo Eduardo Cunha. Uma autonomia do legislativo muito grande, porque o executivo não consegue conversar. E aí a Lava Jato vai tocando, a ponto de quando o Michel Temer assume, ele é justamente um cara que vai romper com o governo Dilma porque ele se entende no poder do PMDB ali ainda e que é um poder que entende como a coalizão funciona, como o parlamento brasileiro funciona.
O Michel Temer assume principalmente porque ele é um cara que tem uma negociação muito boa e ele era famoso por ser um cara de centro que nos governos FHC e Lula fazia uma forte negociação política. Durante o governo FHC, inclusive, no primeiro, o Michel Temer vai ser, inclusive, presidente da Câmara dos Deputados. É uma coisa muito forte de se analisar. E ele não vai fazer isso apenas por uma vez, não. Então, durante o governo Temer, você vai ter essa pactuação cada vez maior com o legislativo e mais do que isso. Como o Temer é um governo tampão que nunca conseguiu nem mais de 5% de popularidade naquele contexto, ele precisa pegar o país que estava num contexto de crise e sem força política porque o povo nem sabia quem ele era, mais o impeachment, você tem o legislativo pegando todas as armas que possui para aumentar o seu poder. O Temer, então, ao fazer a sua agenda de cunho bastante, inclusive, liberal, ele acabou aumentando muito o poder do legislativo, seja dando instrumentos jurídicos para o legislativo ter cada vez mais espaço no orçamento, seja porque ele estava fazendo várias negociações orçamentárias dentro do próprio Congresso, e o próprio Temer, que vai ter muitos escândalos, principalmente com os irmãos da JBS, os irmãos Batista, você tem, inclusive, várias denúncias de compra de voto de vários deputados, denúncias que não foram muito para frente, mas a gente sabe que foram muito negociadas por manchetes da época, mostrando que o Temer queria evitar o seu próprio impeachment e teve inclusive votação e não foi para frente. Você tem todos esses argumentos para cada vez mais mostrar um executivo fraco e que um legislativo está ocupando esse vácuo de poder. Principalmente também porque o legislativo traduz as aspirações da sociedade. Nós temos ali, a partir das eleições de 2014, um legislativo cada vez mais conservador e que só aumentaria esse alinhamento ideológico nas eleições de 18 e 22. E aí é muito curioso isso, porque o Temer também vai pegar esse espírito do tempo, que estava principalmente nos centros empresariais, na Fiesp, como não vou pagar o pato, etc., para fazer reformas impopulares, como a PEC dos gastos públicos, a reforma da Previdência, que quem vai acabar pegando várias partes da implementação é mesmo o governo Bolsonaro, embora o Temer vai fazer grande esforço para a reforma da Previdência atuar, tudo no sentido de controlar o gasto público, e além disso vamos ter também o início da reforma trabalhista. Então vão ser várias coisas colocadas ali que são impopulares, e o governo Temer, para continuar tocando essa agenda, acabou cedendo muito ao legislativo. Quando o Bolsonaro assume em 18, aí junta tudo. É um governo que nega fazer política, que nem o Collor falava, mas ao mesmo tempo tem linhagens eleitorais muito fortes de pessoas que ocupam os ministérios e também várias alianças políticas de partidos como o PSL, que vai eleger o Bolsonaro, com partidos como o próprio PMDB, o Republicanos, que na época era o PR, entre vários partidos de cunho mais à direita, mais voltados para um público religioso, e todo mundo ali ganhando maioria. Naquele contexto de 2018, o Lula está preso e o Bolsonaro aparecia como uma força hegemônica, principalmente após o atentado. E naquele contexto que o Bolsonaro vai fazer as coisas dele, você ainda tem o efeito da pandemia. E isso tudo cada vez mais joga muito poder para o legislativo, tendo que fazer muitas leis que envolvam questões de saúde, e também nesse governo do Bolsonaro negociando muito com esse legislativo que já é poderoso desde o governo Temer, você tem justamente a iniciativa do governo Bolsonaro de utilizar das emendas do relator para comprar capital político. Então, por que agora o legislativo tem tanta importância no governo Lula de agora? Justamente porque o governo Bolsonaro também vai utilizar muito disso de colocar o orçamento na mão do legislativo para fazer sua política. E olha que o Sérgio Abranches mesmo falava lá no artigo dos anos 80 que uma das poucas coisas que o presidente pode fazer é justamente controlar como o orçamento vai ser gasto. E no Brasil, dois problemas envolvem isso. Primeiramente, que a maior parte dos gastos do nosso governo, independente do partido, é constitucionalizado. Então, piso da educação, piso da saúde, gasto de previdência, funcionalismo público, tudo isso consome praticamente 80% do gasto público. É um gasto que já está registrado, ele tem que ser gasto. O presidente não pode falar que não pode, os deputados não podem. E além disso, você tem também o orçamento discricionário, ou seja, esse orçamento que se pode mexer, agora 10% disso está na mão dos deputados. Vai ter momentos que vai chegar a 40%, deixando pouquíssimo espaço de manobra para o executivo
legislativo gastar ou falar onde o dinheiro tem que ser colocado. Na prática, acaba rolando um parlamentarismo muito forte, com deputados pegando do dinheiro público, fazendo seus currais eleitorais, direcionando verba pública para obras de sua clientela. Dessa maneira, quem decide para onde o dinheiro vai são os deputados, que vão favorecer os seus lugares de eleição e vão perpetuar famílias eleitorais, seja deputados buscando sua reeleição, seja famílias políticas trocando nomes, mas ainda mantendo a mesma família no poder, etc, etc, etc. E o mais interessante disso tudo é que o governo Bolsonaro faz muito isso, assim como o Temer, ligado não mais ao Eduardo Cunha, que ele vai sair do poder lá em 17, mas sim à família Maia, com o Rodrigo Maia sendo presidente da Câmara, e depois o governo Bolsonaro tendo que lidar com o Arthur Lira, que representa muito as elites políticas ali de Alagoas. Então, querendo ou não, você tem um legislativo que contempla famílias e currais eleitorais, tem na mão o dinheiro público e o executivo cada vez fica menor. Só que uma coisa curiosa, o próprio cientista político Marcos André Mello já fala que, no caso do executivo brasileiro, você tem uma característica muito interessante que é, por mais que ele não tenha mais todo esse poder econômico e o legislativo esteja cada vez mais forte, e não só o legislativo, mas o judiciário também, cada vez mais palpitando sobre várias questões da sociedade brasileira, você tem um executivo que é fraco, mas ainda é altamente responsabilizado. Ninguém pensa no deputado quando gasta dinheiro público, a gente pensa no governo, seja Bolsonaro ou seja Lula. Então, o executivo aparece cada vez mais fraco. E no caso do Lula, chegando nesse governo, você junta tudo. Uma trajetória política que já vão colocando as instituições brasileiras numa nova configuração, um executivo cada vez mais fraco, um legislativo cada vez mais forte e endinheirado, a necessidade muito maior do governo precisar negociar e fazer concessões, porque senão a agenda do governo não anda, que é o que está acontecendo com o governo Lula atualmente, que tem muita dificuldade em negociar e tenta se basear justamente no voto das urnas. E além disso, você tem uma maioria do Congresso Nacional que simplesmente não é a favor do governo Lula. É uma galera de grande maioria de direita, obedecendo a uma nova linhagem da população brasileira que está favorecendo muito esse tipo de ideário. Não só por ideologia, embora a gente tenha muita gente que está votando na direita porque se encontrou na direita, mas também porque esses galera de direita acabam incorporando essas instituições há gerações e acabam, na verdade, sendo menos um voto de direita e muito mais um voto de manter o seu curral eleitoral. É tipo o Arthur Lira, é tipo os Maia no Rio de Janeiro, é tipo várias famílias políticas que você pode citar. Então, essa configuração de um Congresso ideologicamente afastado do governo, o legislativo cada vez mais forte, o judiciário arbitrando cada vez mais as relações do Brasil, o dinheiro na mão dos deputados, o governo Lula está fraco. E nem mudanças ministeriais estão sendo colocadas, que era o que acontecia antigamente para um governo conseguir uma coalizão. O governo Lula está fraquinho. E isso é complicado, porque as eleições estão logo ali, o governo está fraco, o custo de vida está alto e ele continua sendo extremamente responsabilizado. Mas o cara não consegue passar em sua agenda. Cadê o desconto do imposto de renda para quem ganha menos de 5 mil reais? Cadê os detalhes de verdade da reforma trabalhista e tributária? Cadê, por exemplo, a legislação das redes sociais? Cadê, por exemplo, as agendas sociais? O que a gente está vendo é um governo cortando gasto, bloqueando um monte de coisa e deixando ministros como Fernando Haddad e a Marina Silva queimarem na mão de pessoas do Senado. E o governo não tem nem o que fazer, a não ser, por exemplo, dar espaço para a Janja falar para o presidente da China que o TikTok tem que ser censurado. Então, tipo assim, é um governo com muitos atos falhos e em 2026 isso vai ser considerado, principalmente porque acaba abrindo muita margem para uma antítese desse governo, que nesse momento, Bolsonaro, que era a aposta mais óbvia, está inelegível, mas a gente está tendo um cara comendo pelas beiradas e que pode sim fazer frente ao Lula no segundo turno. Estou falando do governador Tarcísio de Freitas, mas isso é um vídeo que ainda vai chegar. E é isso, galera. Um vídeo de história política com pinceladas de ciência política. Concordou comigo? Não concordou? Coloque aí nos comentários, também com dúvidas, sugestões de vídeos. Logo, logo volto a fazer live também. E galerinha, muito obrigado pela audiência e eu vejo vocês em breve com mais um História Direto do Forno. Até lá!